Fala pessoal, primeira aula então de programação orientada a objetos, começar a introdução aí pelas classes. Então até agora a gente estava usando só coisas da linguagem, né? Coisas básicas, primitivas ou classes que a linguagem nos provia, né? Como as listas, por exemplo. Então agora a gente vai começar a criar nossas próprias classes. Então isso vai ser bem legal. Então aqui vocês devem ter percebido que a gente estava escrevendo todos os códigos direto aqui no console, tudo solto aqui, digamos, e agora a gente vai aprender a criar nossas classes. Então vamos lá, vou começar aqui. Então, seguindo o exemplo anterior do Inam, a gente tinha a parte do User Equipment, né? Tipo, Player Equipment, a parte de equipamentos do usuário. Então vamos criar uma classe para isso. Ao invés de estar aqui solta, vamos criar uma classe que a gente vai poder implementar isso. Então, vamos dizer Player Equipment, nossa classe. Então aqui é como a gente cria uma classe, tá? A gente diz Class Player Equipment. Pronto. O que o player vai ter? Vamos seguir o mesmo de antes. Vamos dizer que ele vai ter vamos lá, string weapon, vai ter um string armor, e é isso por enquanto. Isso é o que o usuário vai ter, tá? Os dois do tipo string. Aqui na classe a gente sempre começa ela sem setar valores fixos. Por quê? Qual é a ideia? Quando a gente for usar ela, quando a gente der um new, lembra do new list? Quando a gente der o new player equipment, a gente vai setar os valores que a gente quer inicializar ela. Da mesma forma que a gente fazia com a lista, lembra? Então, aqui a gente pode ter um auxiliar, tá? Se a gente bota o mouse em cima da classe e aparece essa chavezinha, se a gente clicar aqui, ó, a gente pode ver um generate constructor, que ele vai fazer o quê? Gerar o construtor para nós. Dependendo da linguagem que tu usa, pode ser construtor ou inicializador, mas no caso do C# aqui é construtor. Então a gente vai dar um OK aqui e ele vai escrever para nós. Ó. Então a gente tem aqui o public, player equipment, próprio nome da classe, os parâmetros que ela precisa para ser inicializada, e aqui tem uns conceitos novos, né? A parte do construtor, tudo bem? E aqui a parte do this, né? Por que é esse this? O que acontece aqui? Como essa classe vai receber como um parâmetro weapon, se eu deixasse assim aqui dentro, weapon igual weapon, ele não ia saber se é o que eu estou falando aqui, se é o parâmetro, se é a variável da classe, então a gente usa o this. Então, para exemplificar que essa weapon aqui é a da classe e essa aqui é a que eu estou recebendo parâmetro. Então, que eu recebi por parâmetro, eu vou setar na da classe. E aqui a gente tem um conceito de public que eu vou explicar em seguida. Então agora a gente tem uma classe, por exemplo, se a gente quiser criar uma variável, player 1, digamos, eu vou dar um new aqui, lembra lá da lista? Quando a gente vai inicializar uma classe, player, ó, quando a gente digita ele já mostra aqui o player equipment. E daí a gente vai abrir aqui, que nem função, como se fosse parâmetros, ele vai dizer, ó, para tu inicializar um player equipment, ele precisa de um weapon e de uma armor. Então vamos passar aqui, digamos, espada, e aqui armadura simples, digamos. Aqui ele está reclamando, vamos ver o que acontece. É só a ordem. Então, isso aqui no console, ele tem que estar embaixo. Então pronto, agora a gente tem a nossa classe, ó, new, e aqui se a gente escrever, por exemplo, player 1, ele vai dizer, ó, do tipo player equipment. Legal, né? Então agora o conceito de public, por exemplo. A gente pode ter public aqui nas nossas variáveis. Por que o construtor é public? Porque a gente tem que ter acesso a isso de fora dessa classe. Por exemplo, aqui a gente criou um weapon, né? Uma variável do tipo weapon. Mas se a gente for digitar aqui, ela não existe. Ó. Por quê? Porque essa variável é dessa classe aqui. Então aqui que a gente pode ver, ó. Por exemplo, se a gente digitar player1 ponto, a gente vai ver os componentes, as propriedades dessa classe, desse objeto. Então, por exemplo, weapon, se eu disser aqui, ó, console, vamos lá, vamos escrever, right nele, passar o player1.weapon, ele vai printar lá a armadura, a arma e a armadura desse player, vamos ver. Ó, espada e armadura simples. Eu posso ter um outro player, vamos criar um segundo. Posso ter o player 2 que ele usa um machado, uma armadura, não sei, composta. E aqui embaixo eu vou printar de novo, por exemplo, player 1 e printar as coisas do player 2. Acho que isso aqui é bem importante, tá? Ó. Então, espada, armadura simples, machado, armadura composta.
Por quê? Porque essas propriedades aqui são da classe. E quando a gente dá um new aqui, a gente cria um objeto do tipo dessa classe. Então, o que eu alterar, eu não tenho acesso a essas coisas aqui dentro da classe, entendeu? Na verdade, quem tem acesso, né? A gente tem acesso ao nosso objeto que tem acesso a elas. Então, e se eu alterar o player 1, ele vai alterar só as coisas do player 1. E se eu alterar o player 2, só as coisas do player 2. Então, isso é bem importante, esse conceito de classe, tá? Então, por que a gente usa public aqui? Se a gente usar private, a gente tem o public e o private. Por enquanto, esses dois são o que importa. Vocês vão ver que ficaram vermelho aqui, ó. Ele vai dizer que essas propriedades, né, essas variáveis são inacessíveis por causa do nível de proteção aqui. Por quê? Private diz que elas só podem ser acessadas dentro da própria classe. Então, digamos aqui, criar um método, se eu acessar o weapon aqui, não tem problema. Se eu der aqui um console ponto só para ficar claro, ó, não tem problema, porque eu estou acessando ela dentro da classe. Então ela é privada, ela só pode ser acessada pela classe. Isso aqui é uma boa prática, tá? Então o que é a ideia? Quando alguém de fora, digamos assim, precisa acessar, a gente cria um método que retorne ela, por exemplo, public string get weapon. A gente vai retornar lá weapon. Então aqui, em vez de acessar direto a variável, a gente vai chamar o get weapon. E aqui também. Mesma coisa para armadura. Vamos lá, criar um public get armor, que ele vai nos retornar a armor do personagem. Por que a gente faz isso, tá? Isso aqui é uma boa prática de código. Porque se a gente deixar isso aqui público, qualquer um que tem acesso ao objeto pode ir lá e simplesmente dar um ponto pro player, um ponto weapon. Agora, como não está acessível, ele está automaticamente, né? Deixa eu trocar para public aqui, por exemplo. Weapon, trocar coisa, botar qualquer coisa aqui. E não, a gente não quer isso. Na verdade, a gente quer que ele chame os métodos certos para tanto pegar quanto para setar as coisas, porque aí fica mais organizado, sabe? Então é uma boa prática de código. Então aqui, digamos, eu quero, na verdade, setar. Quando eu quiser setar, eu vou ter que chamar isso aqui. E agora aqui, de novo, a gente pode usar o this, weapon. Então isso aqui deve ser privado. Isso aqui é bem importante. Boas práticas. Aqui tem um detalhe, tá? No C#, nas convenções lá de nomenclatura, quando tem uma propriedade privada, eles dizem para botar uma underline antes. Eu não gosto muito disso aqui porque eu, sinceramente, acho bem feio, mas se tu quiser seguir realmente a convenção da linguagem, é o certo, né? Depois vocês podem pesquisar a convenção certinha. Mas tudo bem, continuando. Então agora a gente tem métodos de get para retornar e vamos ter os métodos de set. Então set armor, armor e armor. Então aqui a gente já aprendeu a questão, né, de uma classe. A gente tem uma classe aqui, ela vai ter os equipamentos, vai ter os gets para, né, externalizar esse valor, né, para quem quiser saber, e os sets para quem quiser setar, né. Então se a gente quiser setar o valor agora, ao invés de ir lá direto e trocar, a gente vai lá e dá um player1.set, a gente pode setar lá, passar o atributo, onde é que ele vai usar uma lança, e a gente vai dar um get weapon aqui de novo, e ele vai estar com uma lança agora, espada, armadura simples, lança, e o outro ali que a gente não alterou continua igual. Então agora a gente aprendeu o conceito de classes, né? Então isso aqui é infinito, né? Tu pode criar a classe que tu quiser, os métodos que tu quiser aqui dentro. E de novo, tudo que a gente aprendeu antes é válido aqui, né? Já que é um método aqui dentro que tá um for, while, if, por aí vai. E aqui, só para aplicar o conceito de antes também, lembram do Enan da aula passada? Equipment type. Aqui de novo a gente pode ter a weapon e a armor. E aí sim, aqui a gente poderia fazer a mesma função de antes, sabe? Tipo, equip, passo type, equipment type, e daí aqui de novo fazer o switch, por exemplo. Então, switch type, vamos lá, case, weapon, break, case, armor, break, e daí setar aqui dentro, né? Então, de novo aqui,
O uso tá igual, porque o exemplo que eu utilizei antes era bem... Eu resolvi usar o mesmo contexto. Então aqui a gente pode ter o... Aí tem... E é isso aí. Daí agora ao invés de set weapon, né? Que... Tipo weapon. Ele vai lá, sai usando. Lá, espada, armadura simples, lança. É isso. Mesma coisa que poderia ser pro get, sabe? A gente poderia passar o type de novo. Get, equipment. Passa o type, ele faz um switch case e retorna certinho o que quer. Acho que é isso por enquanto. Só aí de novo, só para resumir, né? Questão de classes, a gente cria uma classe, quando a gente dá um new aqui, a gente está criando um objeto daquela classe. Aqui a gente tem um construtor, né, passando o que aquela classe precisa, né, para ser inicializada. Aqui no caso é a arma e a armadura, são duas strings. Não esquecer do new aqui. E aí também a gente aprendeu o conceito de public e private, né? Se a gente botar aqui como private, por exemplo, vai dar erro ali, porque ela só pode ser usada aqui dentro. Então, né? Então, por enquanto é isso. Valeu, pessoal. Primeira linha de classes aí. Valeu. Não esqueçam exercícios. Não esqueçam. Se está vendo no curso, não esquece de ir lá fazer cada exercício antes de ir para a próxima aula. É muito importante. E quem está vendo no YouTube, né? Vale a pena dar uma conferida lá no curso. Valeu.